Essa é a sua oportunidade. Prepare-se para ser um missionário em qualquer lugar do mundo. Escola de Missões Online, sua oportunidade de encontrar as ferramentas necessárias para a missão. Com cursos em 3 idiomas e palestrantes de todo o mundo, tudo isso totalmente grátis. Viva essa experiência sem importar onde e seja um voluntário em qualquer parte do mundo. Escola de Missões, sua viagem começa aqui. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 6ª aula da Escola de Missões. Já estamos na metade do nosso curso e falta muito pouco para que você possa obter o seu certificado e assim poder sair e ser um missionário. Estamos muito felizes de poder te acompanhar nessa aula de hoje. Meu nome é Anthony Silva e eu sou estudante de Medicina. E quem me acompanha hoje é a Camila Martins, que também é estudante de Medicina aqui na Universidade Adventista del Plata. Antes de começar a anunciar algumas informações importantes, vamos primeiro buscar a presença de Deus neste momento e por isso eu te convido para orar. Então gostaria de pedir ao Eduardo, que também é estudante de Medicina aqui, que possa nos guiar em oração. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos dá, mais uma chance que temos de aprender mais sobre Ti, sobre novas culturas, sobre o propósito missionário que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, abre as nossas mentes agora, que nós possamos compreender toda a mensagem que o Senhor quer passar. Que os nossos corações estejam preparados para que possamos ser missionários Teus aqui nessa terra e abreviar o Teu retorno. Esteja conosco, é o que nós pedimos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Eduardo, pela linda oração. Agora sim, algumas informações importantes. Então, preste muita atenção. Não se esqueçam que ao finalizar cada aula se habilitará o exame correspondente. Para a aula de hoje, você terá que ler os capítulos 15 ao 17 do livro que você já conhece muito bem, Passaporte para a Missão. Mais a aula de hoje, que com certeza será muito interessante. Se você ainda tem alguma prova correspondente às aulas anteriores sem fazer, corre que ainda dá tempo. Também relembramos que por qualquer consulta, não hesite em nos escrever por Telegram, Facebook ou Instagram. E caso tenha te interessado alguns dos nossos chamados que foram apresentados aqui, por favor, entre em contato conosco por meio de nossas redes sociais. Hoje também vamos ter uma convidada muito especial. Seu nome é Milena Mendes e ela vai nos contar um pouco do seu serviço na Mongólia, onde se encontra servindo como missionária hoje em dia. Olá, pessoal da Escola Missionária, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Milena, eu sou do Brasil, mas eu vivo aqui na Mongólia desde 2017. Eu sou jornalista e também professora de inglês e eu vim para cá como missionária para nossa única escola adventista do país, que fica em Ulaanbaatar. Para quem não sabe, a Mongólia é um país pequenininho que fica entre a China e a Rússia ao norte e a China ao sul. Só que Deus, em sua infinita sabedoria e mistério, tinha algo muito maior para minha vida do que os 2 anos e meio de contrato como missionária nessa escola. Ainda no meu primeiro ano por aqui, Deus, que já sabia da minha paixão pela comunicação, Ele me colocou no cenário internacional do jornalismo. Eu me tornei a primeira brasileira em televisão na Mongólia. Isso pra mim foi muito legal. Eu nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer comigo por aqui. Mas eu quero te contar de uma história que aconteceu nas minhas primeiras 24 horas aqui na Mongólia. Era inverno, eu saí de 30 no Brasil para menos 30, menos 40 aqui na capital. Era uma sexta-feira à noite, quando eu cheguei por aqui, já quase meia-noite, e tinha um casal de brasileiros que me recepcionou. Foram muito gentis e eles me levaram até meu prédio. E o meu prédio, como a maioria de todos os outros aqui na Mongólia, tem um código para você poder entrar. E eu anotei aquele código no meu celular. E para eu entrar também no meu andar, que era onde ficava o dormitório feminino, tinha outro código. Também anotei no meu celular. O casal me convidou para um banho relaxante na banheira deles no dia seguinte e também para almoçar com eles. E claro que eu aceitei. Dormi exausta das 40 e tantas horas de viagem. Me troquei e fui para casa deles. Já voltei, era noite. Eu voltei sozinha porque era muito pertinho. E eu não tava com meu celular. Eu não lembrei dos códigos. Foi quando eu desafiei a Deus
a mostrar que ele estava comigo. Falei, Deus, o Senhor abriu o Mar Vermelho. Abre essas 2 portas para mim, por favor. E eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque ela é muito real, ela é muito verdadeira. A capital, Ulaanbaatar, era a capital de país mais poluída do mundo naquela época. Você não conseguia ver a 2 metros de distância por causa da fumaça no inverno. Conforme eu fui chegando perto do meu prédio, eu vi uma pessoa segurando a porta para eu poder entrar. Isso me arrepia. Eu cheguei e eu olhei para aquela pessoa, era um homem de visual assim, europeu, e no meu prédio só moravam as meninas estudantes e famílias de pastores. E eu, de gringa, de estrangeira, de forasteira, que parecia diferente de todo mundo. Nunca mais ouvi aquele homem. Agradeci a Deus por ter cuidado desse meio milagre, mas ainda tinha metade do caminho para ir. E em todos os andares tinha um anúncio assim na parede, escrito à mão: mantenha a porta fechada por segurança. E eu ficava olhando ali para aqueles números, eu não tinha ideia de que código eu devia colocar. Não conseguia lembrar, tinha acabado de chegar na Mongólia, gente. Até que uma voz muito clara veio falando assim: empurra a porta. Eu olhei para trás e me assustei porque era muito viva aquela voz. Foi quando eu me toquei que aquela voz não era uma voz humana. E eu peguei, empurrei a porta e ela se abriu. Nenhuma das meninas ali na área comum, silêncio total, já era noite já, acho que elas tinham toque de recolher talvez. E eu agradeci a Deus por ter mostrado que se ele me trouxe para cá, ele ia cuidar de mim, desde o meu primeiro dia por aqui. Hoje, eu não sou mais missionária no campo, mais uma vez missionária, sempre missionária. Isso é muito verdade. Hoje eu sou coordenadora do programa de inglês numa faculdade internacional por aqui. Deus me deu um dos maiores presentes da minha vida que eu nunca pedi para ele, que foi o meu marido. Ele me tirou do Brasil, me trouxe para o outro lado do mundo, atravessando continentes para encontrar a pessoa que ele tinha reservado para mim, mesmo eu tendo sido relutante desde o começo. Se você precisava ouvir essa história, pode ter certeza que eu vou estar orando por você. Deus fez milagres na minha vida, continua fazendo. Eu só quero que você saiba que se você deixar, se você permitir, se você abrir o seu coração e a sua vida para Deus, Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você. Tchau, tchau. De verdade, muito obrigado, Milena, por compartilhar um pouquinho de sua experiência. Que Deus continue te abençoando e te utilizando no campo missionário. Agora temos um recadinho especial do nosso diretor de serviço voluntário adventista da divisão sul-americana, o pastor Johnny Oliveira. Olá, amigos, tudo bem? Deus continua perguntando: quem eu vou enviar? Quem pode ir em nosso nome? Nós estamos aqui para responder: I will go. A Igreja Adventista a nível mundial tem nos convidado a nos levantar, a levantar uma geração e dizer: Senhor, estamos prontos, envia-nos. Só que tem um detalhe: antes de sair para servir ao Senhor em outras culturas, é importante estar bem preparado. Por isso a Escola de Missão, ou de Escola de Missões Transculturais Send-Me, funciona não só aí na UAP, mas em toda a divisão sul-americana. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês têm feito aí através do Serviço Voluntário Adventista com a Escola de Missões. E parabéns a você que escolheu separar esse tempo e participar, se capacitar, aprender para servir melhor o nosso Deus aonde quer que Ele te envie, aonde quer que Ele precise de você. Parabéns, não perca o seu foco e esteja disponível, dependente para o Senhor, para responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. I will go. A gente se vê no campo missionário. Muito obrigado, pastor, por nos acompanhar e nos motivar a seguir em frente nesse maravilhoso projeto. Hoje temos um tema muito importante e interessante para dividir com vocês. Vamos aprender um pouco sobre o judaísmo, então preste muita atenção, porque cada palavra será com toda certeza de utilidade para você no futuro. E quem nos acompanhará será o pastor Reinaldo Siqueira. O pastor Reinaldo nasceu em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele possui bacharelado e mestrado em teologia pela Faculdade Adventista de Teologia Francesa e doutorado em teologia pela Andrews University e pós-doutorado em literatura hebraica pela Universidade de São Paulo. Atuou também como professor de teologia no NASP Engenheiro Coelho.
Desde 2012, exerce as funções de reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia e coordenador das comunidades judaico-adventistas na divisão sul-americana. É casado com Débora Siqueira e tem 2 filhos. Pastor Reinaldo, é com você agora. Olá, tudo bem com você? Um prazer estar aqui com você neste momento, mais uma classe da Escola de Missão da UAP e poder falar sobre o judaísmo hoje. E realmente é um dos grupos mais conhecidos e que está espalhado por todas as partes do mundo, e sem dúvida a Missão Adventista também tem de tomar esse grupo em consideração e se preparar para poder compartilhar com eles também a mensagem do Evangelho, a mensagem adventista, a tríplice mensagem que Deus nos ordenou para preparar um povo para encontrar com o nosso Messias. Meu nome é Reinaldo Siqueira, eu tenho o prazer de estar aqui com vocês, eu sou o diretor do Seminário de Teologia do NASP, Campus Engenheiro Coelho, aqui em São Paulo, no Brasil, e também sou responsável aqui junto à Divisão Sul-Americana e também ajudando como assistente junto à Conferência Geral para o Ministério Adventista para o Povo Judaico. E isso nós temos um centro de estudo chamado The Jewish Adventist World. Desculpa aqui. Vamos começar. Pausa aqui, gente. Corta lá. Eu acho que nós devemos começar de novo ali. Hein? Alô aí? Então, continuando. Então, sou responsável pelo World Jewish Adventist Friendship Center. É o centro de amizade e relacionamento entre judeus e adventistas. Então, aqui nós gostaríamos hoje de apresentar com você rapidamente alguns aspectos do judaísmo e dos judeus para que você conheça e, quem sabe, se interessando, se prepare para servir nesta área de missão da igreja também. Então, vamos aqui com vocês, vou aqui compartilhar com vocês o meu vídeo, ok? E aí vamos começar este momento, esta classe juntos neste dia. Então, aqui está. Vamos lá, então. Ok. Os judeus hoje. E como são os judeus hoje? A população judaica no mundo, segundo o censo de 2019, é de um total de 14.707.400 judeus. Vocês têm um link aí que vocês podem acessar para esta estatística da população judaica. E ela é diferente segundo os países. Os judeus estão espalhados em muitos países do mundo. E aqui você tem um censo até atual, 2021, sobre a população judaica em cada país. Acessando ali, você vai ver, eu creio que você está vendo aí comigo agora, essa tela, e vou aumentar um pouquinho mais para que você possa ver de maneira mais fácil, ok? Qual que é esta população, ok? Então, judaica no mundo, e aí você tem, ok. Você tem ali a estatística. O maior país que tem mais judeus no mundo hoje é Israel, com a população de 6.738.500. Então, você tem... Israel não tem somente judeus, tem também árabes e cristãos, mas a boa parte da população é de judeus morando naquele país. Depois, os Estados Unidos, com mais de 5 milhões de judeus, quase 6 milhões. Tem a França, que é o terceiro país, com cerca de 450 milhões. Canadá, quase 400. O Reino Unido, a Inglaterra, com 290 mil. A Argentina, com 180 mil judeus. A Rússia, aí 170. A Alemanha, Austrália, Brasil, África do Sul, Ucrânia, Hungria, México, Holanda, e assim vai, Itália, Suíça, Chile, Uruguai, Suécia, Turquia, Espanha, Panamá. E aí você vê que tem judeus espalhados no mundo todo praticamente. Alguns países com muita população, outros países com uma população bem menor. Okay? Aí você tem esta visão daquilo que é a população judaica mundial. Esses judeus,
Que tipos são esses judeus? Aí aqui eu gostaria de convidar você a conhecer um pouco mais os diferentes grupos judaicos que existem no meio do povo judeu, que fazem parte do judaísmo. Nós temos, de um lado, os grupos dos judeus religiosos. E talvez o mais conhecido, o mais visível, é o judeu ultra-ortodoxo, porque ele tem essa veste, vestindo sempre de negro, não é? As crianças também, as mulheres, sempre de vestido longo, e você o vê claramente ali onde eles moram, seja em Israel, seja em Nova York, seja em Buenos Aires ou São Paulo, ou qualquer outro lugar onde existe judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, ele vai estar tendo esse tipo característico, né? E é bem visível quando anda pela rua e a pessoa vê, este é um judeu ortodoxo, né? Ele tem o seu estilo de culto, seu estilo de interação, e aí você tem ali no link aqui, você poderá ver um serviço ortodoxo, mais ou menos como é que soa um serviço religioso ortodoxo. Clicando aí, você vai ver, não é? E aí é um grupo de judeus ortodoxos, né, orando, não é? E, tá? Então vocês veem ali, depois, se você quiser, eu vou compartilhar essa apresentação para todos aqueles que quiserem conhecer mais, não é? E então você vai ver aí eles têm um acento próprio do hebraico deles, um pouco puxado para o alemão e para as línguas eslavas, não é? E é um pouco diferente do acento, assim, do sotaque do judeu moderno, do judeu israelense ou do judeu de outras origens religiosas, né? Aí nós temos o judeu religioso, que é ortodoxo moderno, já não veste mais aquela roupa toda de preto, tradicional, dos judeus de uma parte do norte da Europa, desde o século XVIII. Eles vestem a roupa moderna, só que tem algumas características religiosas, como sempre cobre a cabeça com o que é chamado de kippá, não é? Eles praticam observação religiosa também. O judeu ortodoxo moderno, ele participa do exército em Israel, e aqui você está vendo alguém que participa do exército lá, e eles são bem unidos em volta do país de Israel. Já o judeu ultra-ortodoxo, não. Ele não vai ao exército, ele não está muito ligado com o projeto de Israel em si, tá? Então, mas aqui o judeu ortodoxo moderno, sim. E com ele também, bem parecido com ele, são os judeus tradicionais. Eles só usam a roupa religiosa quando vão ao culto, na sinagoga, mas praticam e guardam aspectos da religião, como a maioria dos judeus religiosos o fazem. Mas você encontrando ele na rua, você não vai saber se ele realmente é judeu ou não, porque esse tradicional, ele fora da sinagoga, fora do contexto de uma festa judaica, de um contexto religioso judaico, ele se veste como todo mundo. Você só vai conhecer que ele é judeu ou ela é judia fazendo amizade, se aprofundando e sabendo que essa pessoa é de origem judaica. E aí vocês têm aqui, compartilho com vocês também aqui um link para ver um pouquinho como é o serviço religioso de um judeu ortodoxo moderno ou tradicional lá em Israel. E aí você vai também aqui, vai ver este serviço e poderá depois ver com mais atenção, tá? Então aí você depois pode ver, você vai ver que se você conhecer o hebraico, o sotaque deles é um pouco diferente, tá? E vários, né, se vestem modernamente, só com algumas características do judaica, como este pequeno bonezinho que tem na cabeça e etc, né? Então, mas este é o tipo do judeu moderno ou tradicional. E você vai ver que aqui na sinagoga, lá embaixo, só tem homens, isso até os ortodoxos ou no tradicional, ou sobretudo os ultra-ortodoxos, é assim. As mulheres adoram de um balcão ou de uma parte da sinagoga separada para elas, tá? Então esse é o tipo do judeu que guarda as tradições judaicas de maneira sistemática. Mas entre os religiosos você tem também os judeus progressistas ou liberais. E aí você tem totalmente um outro mundo,
Aí você vai ter mulher rabina, enquanto que nos outros não tem. Você vai ter as mulheres participando do serviço religioso de maneira integral, mas você vai ter também eles envolvidos em muitas causas, como, por exemplo, a própria causa aqui de igualdade de gênero e etc. Eles são muito envolvidos com isso. E eles têm um serviço, por exemplo, mais dinâmico, mais moderno, eles envolvem todo mundo, tem instrumento. Na sinagoga tradicional não tem instrumento, é só na voz mesmo, só a voz humana. Aqui não, você vai ter instrumento religioso, a pessoa lá, as mulheres participando, usando os mesmos símbolos religiosos que os homens nas orações. E aqui, por exemplo, eu compartilho com vocês um link da Sinagoga Central de Nova York, que é liberal, que é do judaísmo reformado, onde a principal líder é uma mulher rabina, inclusive o pai dela é judeu e a mãe dela é coreana. Então ela tem cara de coreana, mas hoje Angela Burdal, essa rabina, e a rabina talvez uma das mais famosas nos Estados Unidos. Eu compartilho aqui com vocês um serviço da sexta-feira à noite para início do sábado. E aí vocês veem. Aí vocês viram aí, é uma sinagoga moderna, ó, não é? Liberal, progressista. Vocês veem que o sistema é bem diferente, a participação de homens, mulheres, e a música mais no ritmo também, mais moderno também, eles fazem muitas composições. É um serviço muito bonito para você ver, não é? E bastante cantado, serviço religioso judaico tem muita música. Então, estes são os grupos religiosos, desde o ultra-ortodoxo até o judeu liberal, o judeu progressista, não é? Mas todos eles têm um aspecto que eles valorizam a religião. Mas, para surpresa de muita gente, uma grande quantidade de judeus é não religioso. São judeus secularizados. É assim em Israel, é assim em boa parte do mundo fora de Israel também. Ou seja, na América, na Argentina, no Brasil, muitos judeus não são praticantes da religião. Eles guardam sua identidade judaica, eles guardam aspectos da cultura judaica como uma identidade, não é? Mas não são assim tão apegados à religião. E você vai encontrar muitos desses judeus onde quer que seja no mundo. Em Israel, eles são uma boa quantidade de judeus. Quase 70% da população israelense é de judeus secularizados. E aí você tem uma visão aqui Tel Aviv e Jerusalém. E se você depois quiser conhecer um pouquinho mais de Israel, aqui você pode acessar este link aqui que eu estou compartilhando com vocês, que em poucos minutos apresenta um pouco de Israel. Eu vou aqui compartilhar com vocês alguns minutinhos somente, para vocês terem uma ideia do que é Israel. Ok? Tá bom? Depois vocês podem ver, aqueles que quiserem ver, se interessarem mais no vídeo aí. É um vídeo interessante, mostra em poucos minutos vários aspectos de Israel, não é? Como é Israel, a nação de Israel. É uma nação bem moderna, tem bastante história, não é? Mas você vai ver uma nação bem moderna, ocidentalizada em muitos aspectos, ok? E com uma cultura e uma vida muito intensa lá,
tanto no dia a dia, como na vida acadêmica, como nos negócios. A maior parte dos startups novos na área da internet, todos começaram em Israel, hein? E você vai ter aí este vislumbre do que é Israel hoje. Agora, esse grupo, isso era quanto à religião. Ortodoxo, ortodoxo, ultra-ortodoxo, ortodoxo moderno, tradicionais, não é? Progressistas liberais ou não religiosos, não é? Mas quanto à origem étnica, de origem étnica, ou seja, de grupo, você vai ter diferentes tipos de judeus. E o judeu é bem diversificado de maneira étnica. Hein? Você pensar o judeu é todo mundo igualzinho? Não é todo mundo igualzinho. De um lado, um grande grupo judaico são os judeus askenazes, ou askenazitas. Esses são os judeus da parte norte, central e oriental da Europa, Rússia, Lituânia, okay? Alemanha, Hungria, França, okay? Holanda. Então, muitos desses judeus ali são de origem, e eles têm aspectos muito parecidos com os europeus. Okay? E tem uma influência da língua alemã muito forte na língua deles, que eles falam uma língua que é uma mistura de um dialeto alemão, muitos deles, hoje muita gente não fala da língua do seu país, mas o judeu askenazita, que guarda tradições antepassadas, falam Yiddish, que é um dialeto alemão com muitas palavras hebraico ou eslavas junto lá. Então, este é um grande grupo e será provavelmente a maioria dos judeus, por exemplo, que estão na Argentina, são de origem askenazita. Hein? E em vários outros países do mundo, e em Israel também eles fazem uma boa parte, ou compõem uma boa parte da nação. Né? E aqui vocês têm um pequeno videozinho de uma música típica desses judeus askenazitas, que é chamado a música klezmer, okay? Típica desta cultura. Então vocês vão ver aqui, também brevemente aqui compartilhando com vocês, né? Esse pessoal. É interessante, uma música culturalmente bem curiosa, não é? E você depois poderá conhecer um pouco mais também, acessando o link. Mas o outro grupo judaico, depois dos judeus de origem alemã, oriental, ou do norte da Europa, não é? É os judeus de origem da Península Ibérica. É chamado judeus sefaraditas. E esses judeus, então, a maioria deles foram expulsos da Espanha ou de Portugal no século XV, se espalharam pelo norte da África, pelo Oriente Médio, e vieram para vários países ali, expandindo nessa região, mas depois dali emigraram para outros países, e são esses judeus de origem sefaradita. Eles traçam as suas origens à Península Ibérica. Há judeus que viviam na Espanha durante a Idade Média ou viviam em Portugal. Então são os judeus sefaraditas. A palavra sefarad é a palavra hebraica para Espanha. Então são os judeus de origem hispânica. Hein? E aí você tem também a cultura deles. Esses judeus guardaram em casa a língua chamada ladino. Hoje muitos dos seus descendentes não falam, mas ainda tem muita gente que fala que é o espanhol do século XV. Hein? E eles guardaram isso em casa com seus filhos. Aí você teria aqui uma cantora, não é? Judia sefaradita, que mostra e que canta esse tipo de música, música ladina. Então vejam aqui. Hein? Morenica mi me llaman, yo blanca nací, y del sol del verano yo me hice así. Então vejo aí. Creio que muitos de vocês entenderam, né?
está cantando em ladino, que é o espanhol do século XV, hein? Século XV, e eles guardaram esta língua e esta cultura até hoje, não é? Muitos desses descendentes dos judeus sefaraditas. Mas esses são os dois grandes grupos, que se você vai para qualquer país, seja em Israel, seja fora de Israel, os dois grandes grupos são os judeus askenazitas, os judeus que são do norte da Europa, centro e norte da Europa, oeste da Europa, e os judeus que são originários da Península Ibérica, que tem essa cultura hispana, hein? E guardaram, vivendo no norte da África e na Turquia, no países do Oriente Médio. Tá? Mas ainda existem outros grupos menores que moram, sobretudo hoje em Israel, e alguns poucos nos países de origem dele. Por exemplo, os judeus orientais, chamados de judeus Mizrahi. Aí eles vêm da Síria, vêm do Iraque, vêm do Iêmen. Não é? Vocês veem aqui nessa parte tem uma moça e um rapaz meio vestido aqui de vermelho, aqui, e ele aqui de dourado, uma coisa vermelha. Isso é uma cena de casamento iemenita judaico. Hein? E você tem em cima uma família que vem do Azerbaijão, e judeus do Iêmen também aqui, estes homens com as crianças aqui, e vocês têm esse pessoal que vem desta origem. E eles têm bastante uma influência árabe muito forte. Se vocês acessarem aqui, vocês veem um serviço religioso deles, parece bastante com o Então, vocês viram um serviço religioso de judeus orientais, e ele parece bastante com o árabe, com o muçulmano, né? Grande influência muçulmana também na cultura ali. Tá? Mas ainda tem outros tipos, os judeus etíopes, judeus africanos, que vieram da Etiópia, hoje a maior parte deles estão em Israel, alguns poucos ainda seguem na Etiópia, mas a maior parte foi levada para Israel. Esses jovens que estão aí estão no exército israelense, fazem parte do exército israelense, e você chegando em Israel hoje, você vai encontrar muitos judeus etíopes, judeus africanos que moram em Israel. Hein? Tem judeus também indianos, judeus Bene Israel, judeus da Índia, e você olha assim a cara de indiano, pois são um grupo religioso que tem mais de 2.000 anos que mora na Índia, de judeus que são de origem também ali ligada na Índia, esses Bene Israel. Então vocês veem que, etnicamente falando, o judaísmo não é um negócio uniforme, ele é muito diversificado. E você vai, você convive, você vê essa diversidade que existe e hoje está muito presente em Israel, onde todos esses grupos se reúnem. Tá? Bom, avançando o nosso estudo, então, os principais pontos do judaísmo. Quando nós vamos ver o judaísmo, principais características, sem dúvida, o que marca, o que é mais distinto é a guarda do sábado. O judeu guarda o sábado, o judeu que é religioso, né, que é praticante, guarda o sábado do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. E aí você tem uma cerimônia de festa, não é? Sempre o jantar para a recepção do sábado, o culto. Eles colocam 2 pães que lembram o maná, que caía em dobro. Né? Eles lembram, eles costumam acender essas velas, pode ser com velas ou com uma chama com azeite, não é? Tipo um candelabro assim, mas tem sempre 2, porque são 2 mandamentos que acontecem, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, onde diz lembra-te e guarda. Ele diz, essas são a luz que nós devemos lembrar, encher a casa de luz com a presença de Deus. É uma cerimônia bem bonita para aqueles que já conhecem, já conviveram. É uma festa bonita, a recepção do sábado na casa judaica. Tá? Mas, além do sábado, você tem também as festas judaicas. E aí você tem, isso característica muito todos os grupos judaicos, né? A observância das festas. Aí você tem, na parte de cima ali, festa da Páscoa, que é o mais no canto superior lá. O pessoal está lendo, relembrando a Páscoa. Não é? Ali embaixo, o pessoal que está com essas trombetas de chifre aí, é o Ano Novo, Rosh Hashanah, Festa das Trombetas. Aí no meio você tem o pessoal com a Festa dos Tabernáculos, eles montam uma tenda em casa, botam bastante vegetação, etc., para poder comer e conviver ali durante mais de uma semana. E depois você tem aqui o menininho aqui
com a festa chamada Hanukkah, que é uma festa próxima ao Natal, no final do ano, quando eles celebram a reinauguração do templo nos dias dos Macabeus. E essas são algumas das festas judaicas. O judaísmo tem muitas festas, não é? Mas é interessante que não existe mais. O pessoal diz, mas eles fazem sacrifício? Não. No judaísmo não se faz mais sacrifício desde que o templo foi destruído. Não existe mais sacrifício. Você lê o texto, relembra as histórias, mas já não existe mais sacrifício de animais. Hein? Você lê, relembra aquilo que foi o passado da história do povo de Israel, dessas festas também, como que era segundo a Bíblia. Hein? E guarda elementos que podem ser guardados hoje, sem o templo, sem a presença dos sacrifícios. Tá? Outro ponto principal da vida no judaísmo é a sinagoga. E aí você tem sinagogas tradicionais, antigas, tem sinagogas modernas, não é? Como vocês veem aí, e você vê aí que a vida religiosa judaica, ela hoje está centrada, por muitos séculos tem sido assim, na sinagoga, onde as famílias se reúnem, onde vão adorar no sábado, nas festas, em qualquer momento religioso também. Na realidade, na sinagoga eles têm culto todos os dias, de manhã e de tarde. Hein? Mas uma grande reunião como essa, que aparece na foto aí, é geralmente no sábado ou numa festa, hein? Que você se reúne em grande ponto. Outro ponto fundamental do judaísmo é o ponto central, a Torá, que é o Pentateuco, que é o centro do judaísmo. Os outros livros bíblicos também, mas a Torá tem um caráter especial. E em cada sinagoga eles têm um armário. Pode ser pequeno, como aparece aqui, pode ser grande, como aparece lá, com uma sinagoga muito maior, mas todos eles têm esse rolo. Isso aqui não é um livro assim, eles escrevem o Pentateuco em rolo de couro, pergaminho, enrolam, não é? E eles leem deste pergaminho como era desde os dias de Jesus. Hein? Eles continuam com essa prática. Este é o famoso Sefer Torá, ou rolo da Torá, de onde você lê, escrito à mão, não é impresso, é escrito à mão, por um escriba que recopia todo o Pentateuco, que é dele que você vai ler, dele vai tirar as mensagens da pregação. Né? Junto com ele, então, vai ter também a leitura dos profetas, mas a principal leitura está voltada para a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Tá? Além disso, outro ponto importante para o judaísmo é a tradição judaica, a lei oral, que vem através do Talmud. Vocês veem essa coleção aí de livros, isso é o Talmud, que é objeto de estudo. Vocês têm aqui uma página dele, escrito em letras típicas do hebraico e do aramaico, às vezes é hebraico, às vezes é aramaico, mas se escreve com o mesmo tipo de letra. Tá? E os rabinos, através dos tempos, que foram comentando, aqui faz uma pequena referência a Maimônides, que é, sem dúvida, o maior e mais famoso rabino da história do judaísmo. E aí você tem um escrito dele à mão, os comentários dele sobre a Torá, sobre a lei judaica, tá? E sobre a tradição judaica. Então, isso faz muito algo importante para a vida judaica, estudar esses comentários, estudos dos rabinos, através dos séculos, sobretudo do Talmud. Tá? Outro ponto importante do judaísmo é a lei dietética. Os judeus seguem, judeus praticantes, né? Tem judeu que não é religioso, então ele não segue muita coisa, não. Mas o judeu religioso, geralmente, ele segue a lei dos alimentos da Bíblia, não comendo animais, nem impuros, etc. Não é? E tem algumas outras características típicas também da própria deles ali dentro deste contexto de lei. Isso é chamado de kosher, hein? As leis do kashrut. Kashrut é a lei, é um conjunto de leis. Quando alguma coisa é pura, é kosher. Hein? Quer dizer que é algo que se pode comer segundo a lei bíblica e judaica, que é construída em cima desta lei bíblica. Então isso também é muito importante para o judaísmo hoje. E, finalmente, então, o último ponto com respeito ao judaísmo é a prática da justiça. Isso é uma preocupação muito grande no judaísmo, onde você deve fazer ações de justiça na sociedade para ajudar o próximo, para trazer igualdade e direito às pessoas. Não é? E você, se alguém quer trabalhar, por exemplo, nós estamos agora, é interessante, estou lidando com um país da América Central que está fazendo um trabalho muito bonito com os judeus e desenvolveram muito contato através da ação social.
e a nossa ADRA adventista, junto com a Ação Social Judaica, se uniram ali para cooperar uma com a outra e está desenvolvendo uma belíssima amizade, contato e um trabalho de missão muito bonito. Hein? Fora disso, os judeus também são bem engajados na luta por direitos de igualdade das pessoas. Aí vocês têm na foto em preto e branco, não é? Um dos rabinos ali, um senhor de barba, já mais velho ali, está bem no cantinho ali. Este é o rabino Abraham Heschel, um dos mais famosos rabinos do século XX, e ele ali junto com Martin Luther King para a defesa dos direitos da população afro-americana de igualdade contra o apartheid. E ele realmente ali foi muito ativo nisto, porque isso é importante para a ideia do judaísmo praticar a justiça e fazer aquilo que é reto na sociedade e na sua vida pessoal. Evidentemente que tem judeus que não estão nem aí para a religião, para isso, mas, em princípio, o judaísmo ensina isso. E que aquele que realmente quer praticar e ser fiel aos ensinos do judaísmo teria uma grande ênfase nesta dimensão de assistência social e de ajuda pelo direito das pessoas. Tá? Bom, esse foi um panorama bem breve, muito sucinto, não é? O judaísmo é muito mais rico do que isso, mas eu gostaria aqui de terminar com essa nossa aula de hoje, com algumas breves citações de Ellen White e também apresentar o nosso link, onde vocês podem ter mais material da igreja acerca da missão aos judeus. Ellen White escreveu muito sobre os judeus. E aqui eu vou pegar simplesmente três citações dela, tem muito mais. Depois vocês podem explorar as citações, se vocês quiserem. Mas ela diz aqui, isto é o livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim: na proclamação final do Evangelho, quando se deve ser feito um trabalho especial pelas classes de pessoas até aqui negligenciadas, Deus espera que seus mensageiros tomem interesse especial pelo povo judeu, o qual eles encontram em todas as partes da terra. Ao ser as escrituras do Antigo Testamento amalgamadas com o Novo Testamento, numa explanação do eterno propósito de Jeová, né, isto será para muitos judeus como o raiar de uma nova criação, a ressurreição da alma. Ao verem o Cristo da dispensação evangélica retratado nas páginas das Escrituras do Velho Testamento e perceberem quão claramente o Novo explica o Velho, suas faculdades despertarão e eles reconhecerão a Cristo como o Salvador do mundo. Muitos, ela não fala de alguns poucos, ela diz que muitos judeus receberão a Cristo pela fé como seu Redentor. Atos dos Apóstolos, página 381. Ela diz, no livro Evangelismo, página 579, haverá muitos conversos entre os judeus, e estes conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor, endireitando no deserto uma estrada para o nosso Deus. Judeus conversos devem ser uma força importante na ação das grandes preparações que devem ser feitas no futuro para receber a Cristo, nosso príncipe. Evangelismo, então, página 579. E a última citação, de volta a Atos dos Apóstolos, página 331, diz assim: há entre os judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e esses proclamarão com maravilhoso poder a imutabilidade da lei de Deus. O Deus de Israel fará que isso suceda em nossos dias. Seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Ao trabalhar em seus servos em fé, pelos que há muito têm sido negligenciados e desprezados, sua salvação será revelada. Então, se nós trabalharmos com fé, em fé, por estes, e os judeus foram muito negligenciados no projeto de missão da igreja, diz que Deus vai recompensar a fidelidade dos seus servos e muitos judeus irão aceitar a mensagem do evangelho, irão participar com poder na pregação, como Saulo de Tarso, na preparação para a volta do Senhor Jesus. E aqui termino com os nossos links. Vocês têm aqui o World Jewish Adventist Center da Associação Geral, é um órgão da Igreja Mundial, né, da Associação Geral, participa da Missão Global, e vocês têm aí os links de acesso à Missão Global para falar sobre esse trabalho dedicado aos judeus, né,
Tem também aí o nosso próprio site com material para que vocês poderem, aqueles que querem explorar mais, e o nosso Facebook está ali, os Judeus Adventistas. Todos estão em inglês, mas é um bom momento para você treinar o inglês, que o inglês é bom para a missão. Ok? Então aqui eu fico por aqui, encerramos nossa aula de hoje e espero que você tenha tido uma visão boa e geral do judaísmo e que, se Deus tocar o seu coração, você possa responder: eis-me aqui, envia a mim, I will go. Eu irei, Senhor. Que importante é poder aprender sobre essas culturas e religiões, não só para poder nos aproximar de maneira correta, mas também para mostrar o reflexo de Jesus para aqueles que não o conhecem. Obrigado, pastor, por acompanhar e compartilhar com a gente essas informações tão valiosas. Antes de dizer adeus, queremos compartilhar com vocês um chamado missionário. Não se esqueçam de orar muito para que Deus lhe mostre onde te necessita. E também, se te interessa algum dos chamados aqui apresentados. Não perca tempo, pegue o celular e fale conosco. Olá, eu sou o pastor Gabriel, eu trabalho aqui no Colégio Adventista Brasil Central, um colégio interno de fundamental e ensino médio que fica em Goiás, no Brasil. Nós todos os anos recebemos alguns missionários pelo SVA aqui no nosso colégio. E entre eles são preceptor do masculino, preceptora do feminino, jornalista e também o auxiliar na capelania. Essas são algumas das funções que nós temos disponíveis para o ano de 2022. As vagas assim que abertas estarão ali no sistema, como todas as outras vagas, mas você também pode entrar em contato comigo no e-mail gabriel.vale@iabc.org.br. Se você estiver interessado, fale com a gente, venha ser um voluntário aqui no IABC. Chegou o momento de dizer tchau. Te agradecemos por todo o apoio e presença semanal de vocês aqui. Este curso foi feito para você. Que Deus siga te abençoando sempre. Ah, e não se esqueça também que a sua prova já está habilitada. Lembrando que os capítulos que vão cair são do 15 ao 17 e mais a aula de hoje. Nos despedimos com a nossa música tema. Tchau, pessoal! Até a próxima. Pusiste una misión para cumplir, Señor. Llevar tu mensaje, anunciar que eres el Salvador. In un mondo pieno di tanti cuori, cercando conforto e sostegno.